Sobeletes, estamos ao vivo. Cadê vocês para nossa live? Hoje teremos uma live sobre um assunto que é comumente perguntado, que vocês têm bastante dúvida, que é sobre manutenção. Hoje a nossa live, Sobele Convida, é sobre manutenção. Vocês já sabem quem é a nossa convidada de hoje? Vocês já conhecem ela? Me conta aqui nos comentários, bota aqui pra mim. Já manda aviãozinho, já sabe do nosso trato, né? Aqui, ó, eu acho que essa é a 20ª live, gente. 20ª live aqui na Sobele. Então, já manda esse aviãozinho aqui, ó. Manda pras amigas todas, convida todo mundo, chama todo mundo, tá bom? Pra gente bater esse papo. Não esquece que temos a caixa de perguntinhas aqui, aqui embaixo. Então você pode mandar pergunta na caixa aqui embaixo. Ou você pode também mandar aqui nos comentários, beleza? Vamos lá que eu vou chamar a maravilhosa Carolina Brown, Carol Brown, como vocês preferirem. Ela vai contar pra gente como ela prefere também, pra falar de manutenção. Cadê? Deixa eu achar ela aqui. Aqui, já achei. Vamos esperar que ela vai entrar. Tá vindo. Chama todo mundo, manda pra todo mundo. Ai, os corações, vocês arrasam. Muitos corações nessa live. Já separaram as duvidinhas? Peguem as canetas e bora anotar. Tá conectando. Oi, Carol! Oi, Ingrid! Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo! Estou bem. Graças a Deus, tudo certo por aqui. Muito obrigada por vir aqui participar da live com a gente. A gente vai bater um papo bem bacana. Eu que agradeço o convite. Eu tô com a Sobele há anos já, desde quando começou a Sobele. Eu lembro na época de que o Rodrigo ainda fazia os pedidos para mim. Verdade, é verdade. Ele fazia os pedidos, né? Comprava, fazia tudo. Aí a gente teve contato maior, assim, nessa época. Mas eu fico muito feliz em poder, assim, estar desde o iniciozinho e ainda usar os produtos, amar vocês. Estou aqui com os produtinhos já para mostrar como que eu faço a minha manutenção. Maravilha! Esses produtos, para mim, são muito especiais. Eu não abro mão deles, assim, na manutenção. E por isso que aqui hoje eu estou para ajudar as profissionais a entenderem sobre os produtos e saber que é muito, muito importante ter esses que eu estou mostrando na manutenção. Boa! Então já vem dica, gente. Já aproveita para anotar que quando acabar, vocês já sabem, né? Tem que ir no Instagram da Carol, que se você não conhece, qual é o seu @, Carol? Para as meninas já conhecerem. Para quem não me conhece, eu vou falar aqui um pouquinho bem rapidinho. Eu sou Carolina Brown, @Carol Brown, com N de navio no final. @Carol Brown, _lashes. E eu sou proprietária da Star Lashes. Então, eu tenho duas redes sociais. Uhum. Eu estou no mercado há 10 anos já. E desde quando a Sobele começou aí. Eu sou formada, tenho mais de 20 certificações. E recentemente, um pouquinho antes da pandemia acontecer, eu fui para Londres. Eu tenho 2 formações em 2 grandes empresas assim, de formações de lash designers, que é a Loretta, e formação também na London Lash. E lá também foi quando me enriqueceu sobre esse tema de manutenção, que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Com certeza. Você separou os tópicos pra gente, falando para as meninas cada passo? Então, isso! Eu até, meninas, vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui, porque eu botei aqui só alguns tópicozinhos para não deixar de falar nada. Que alguns itens que eu coloquei aqui são muito importantes para vocês, assim, entender o processo de manutenção. Não, é bem bacana quem não passa nada, né? Que a gente vai falando. Não esquece nada, não passa nada, exatamente. Aí até porque a gente às vezes empolga num assunto, aí pode esquecer o outro. Isso, aí a gente vai se envolvendo no assunto, uma pergunta, e acaba não falando de um outro item importante. Então vamos lá, Carol. Vou deixar você à vontade para você iniciar aqui com as meninas. Quando aparecer uma pergunta, pode, dependendo se couber, né, na hora, eu já meio que dou uma interrompidinha pra gente fazer, assim, encaixar. Senão, assim que der uma brecha também, eu vou falando, beleza? Tá, sim, eu vou falando aqui, mas assim, eu adoro responder. A hora que vocês falarem aí, eu paro então tudo. E eu gosto muito de mostrar também, pode perguntar. Então, primeiro, beleza.
eu quero falar com vocês assim, que vou falar desde o iniciante, então tem gente aqui que assistindo a gente que não sabe ao certo o que é manutenção e o quanto é importante. A manutenção é para você repor os fios de extensão que se perderam ao longo de 2, 3 semanas de uso da cliente, né? E a gente pode perder os fios de extensão, Ingrid, tanto por conta do ciclo natural dos fios naturais, então a gente tem um ciclo de vida que quem é lash designer que sabe que tem anágena, catágena, telógena. Esse ciclo dura de 72 até 90 dias, de 72 até 90 dias. Desde quando o fio nasce, espera um tempo e aí ele vai ter uma fase telógena, que é uma fase antes do fio cair. E ele vai levar nossos fios de extensão. Então, o que acontece é que a gente perde esses fios. Então, você pode ser a melhor profissional, ter a melhor aplicação, uma cola exemplar, sua condição ambiental está regulada, tá tudo certo. Mas os fios naturais da cliente, elas vão se perder ao longo de 2, 3 semanas aí, né? Até os 72 dias, vão se perder. Então, a gente perde mais ou menos, só que um cílio está na naja, eles estão em momentos diferentes, esses cílios naturais. Então, a gente vai perdendo mais ou menos de 3 até 5 fios por dia. Então, nossos fios de extensão, eles vão ser perdidos ao longo aí de 2, 3 semanas. A cliente chega na terceira semana com mais ou menos 40% a menos de fios de extensão. Então, você pode ser melhor profissional e tudo, que vai reduzir o volume. E não é pra gente se culpar nem nada. É natural, tá? Reduzir o volume, né, a quantidade de fios por conta desse ciclo natural. Agora, o que pode acontecer, Ingrid, que além desse ciclo natural que acontece, as clientes podem perder os fios de extensão, não só porque perdeu o fio natural nesse ciclo, mas eles podem se descolar do fio natural por conta dos maus cuidados dela em casa, ela não seguiu as orientações, lavou antes da hora, ou ela usa muita maquiagem, ele esfrega muito o olho, então impacto mecânico. Isso tudo gera uma redução de durabilidade, né? Os cuidados da cliente, até mesmo a nossa negligência profissional, que é o quê? A profissional, a gente não usou a cola errada para a agilidade dela, então você às vezes compra uma cola que tem um tempo de secagem muito rápido para a sua agilidade. Então, você é um pouco mais lenta, a cola é muito rápida para você. E aí acontece a cura da cola antes de chegar ao fio natural. Isso reduz a durabilidade das extensões. Então, tem esses fatores também. Não é só o ciclo dela. Então, a redução da durabilidade das extensões por negligência ou da profissional, né, ou da cliente, por, né, falta de cuidado mesmo. Até mesmo a acoplagem. Às vezes a gente num profissional, às vezes, iniciante, não está acoplando, não focou muito nisso, não acopla corretamente. Isso faz com que dure menos as extensões da sua cliente. Faz a sua cliente, às vezes, em vez de esperar 3 semanas, 4 semanas, ela volta muito antes, reclama de retenção, que durou só 10 dias, que durou só 12 dias, que está muito pouco volume, o que não é normal. O que a gente espera é quando a cliente chega mais ou menos com 3 semanas, 21 dias, fique aí com mais ou menos 40% a menos, é um pouco menos, né? Então, quando a cliente com 10, 15 dias reclama muito, que está quase sem nada, alguma coisa está acontecendo. Será que o ciclo dela é muito acelerado? Será que ela teve cuidado em casa? Será que eu, como profissional, tive um bom isolamento, acoplei corretamente? Você tem que fazer uma pesquisa, saber o que está acontecendo, né? Então, existem vários fatores aí que podem influenciar. E eu falo desse ciclo de vida que, Carol, mas como é que você sabe que tem que chegar com 40%? Porque pelos cálculos, a gente tem na pálpebra superior mais ou menos 150 a 200 fios. Tudo é uma média, gente, tá? Depende da cliente, claro. Tem cliente que tem mais fio, tem cliente que tem menos. Então, 150 fios em cada pálpebra superior. Se você tem aí 3 fios perdendo por dia, 21 dias, você faz a conta. E na conta, 150 fios por 100%, aí você fala, então, na conta vai dar 60% que a pessoa tem que retornar. Então, eu espero isso da minha cliente. Ela retorne pensando nesse ciclo de vida. Quando minha cliente volta com muito menos, espera aí, ela cuidou em casa, eu começo a ter
com outra linha. Eu começo a pensar por que não durou? Qual é os fatores que determinam a durabilidade? Os fios de extensão não foram embora junto com o fio natural, soltaram. Então, a negligência é minha ou da cliente? Aí a gente tem que avaliar, tá? Então, isso é muito importante, essa avaliação nossa quanto profissional. E em relação ao prazo, Carol, qual é o prazo? Tem clientes que vêm com 15 dias, tem cliente que é 2 semanas, tá? Tem cliente com 3 semanas. Então, vai depender de vários fatores. Eu sempre peço a cada 3 semanas, mas assim, tem profissionais que vêm, não, peço com 2. Mas por quê? Porque às vezes o local daquele estado é muito quente, então afeta um pouco a durabilidade, porque afeta a cola. Aquela cliente, como que é o estilo de vida daquela cliente? Então, aí é o que a gente tem que também saber, quanto profissional, fazer uma boa anamnese, né? Ter aquela ficha boa da Sobel, que tem toda completa, que é a fichinha que vocês têm que ter de avaliação. Aquela fichinha é o dia que você atendeu ela, o dia que ela vai retornar para manutenção, é com 2, 3 semanas. Que tipo de cliente é que é aquela? Qual é a idade daquela cliente? Qual a ocupação, estilo de vida? É uma cliente que é esportista? É uma cliente que fica aí no escritório? Qual é a profissão, né, a ocupação? Para eu saber, entender qual vai ser a data prevista do retorno. É com 2 semanas? É com 3? Ah, uma cliente... Gente, é uma cliente, por exemplo, que é de idade, né? É uma cliente mais idosa. É uma cliente que tem um ciclo de vida, um ciclo de vida, de renovação dos cílios naturais é um pouco mais lento, tá? Chega até 65, 90 dias. Então, uma cliente mais Muito idosa, tempo. tem um ciclo de vida. Uma pessoa que tinha uma cliente de 18 anos, eu já espero que ela venha a cada 15 dias, provável, porque uma cliente tem um ciclo de vida natural acelerado, porque é nova muito rápido. Então, uma cliente mais jovem, eu espero, claro que tem outros itens que eu avalio, mas eu já espero que é uma cliente que retorna a cada 2 semanas, que é jovem. Primeiro que ela tem um ciclo de vida né, mais rápido, então ela precisa retornar mais antes, que caem mais rápido os cílios naturais dela, para crescerem outros. Uma idosa, não, espera com 20 dias, 22, 23 dias, porque é uma cliente que tem um ciclo mais retardado, né, mais devagar. Então, eu espero isso da uma cliente mais idosa. Então, isso são alguns fatores que a gente tem que... Por isso que a fisioanamnese é importante desde a primeira aplicação, para eu saber desde a idade até a ocupação. É uma nadadora, esportista? Poxa, então é uma cliente que vive nadando. Tem uma cliente, sim, que ela vem a cada 2 semanas. Ah, Carol, ela pode vir com 3? Pode. Mas se ela quer um cílios perfeito, duradouro, ela tem que retornar antes. Meu estado é quente? Mas não é. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? O prazo, então, é sempre de 2 a 3 semanas. Ai, Carol, mas tem lugares que chegam até 4 semanas, com um mês fazem. Mas não é tão comum, tá, Ingrid? Em todos os lugares que a gente vê, é 2, 3 semanas. Agora, quando você vai pensar na Rússia, que é hoje o que a gente considera as melhores do mundo. Nossa, ela é russa, faz um cílios perfeito. Lá na Rússia tem, porque onde foi criado o volume russo. Lá elas têm também um clima diferente, elas têm uma aplicação muito precisa, muito, sabe? Então, assim, elas nem fazem manutenção. Elas fazem cílios. Caramba. Não fazem, não existe isso lá. Na Europa, alguns lugares também não fazem, tá? Então, assim, na Rússia, eu sei que não fazem real, assim. Então, lá, elas fazem os cílios, duram, elas falam que é 7 semanas. Só que 7 semanas com muito pouco. Não dura isso, 7 semanas, quando as pessoas falam. Porque é um ciclo de vida. É normal, eles têm que os fios naturais caem. E é por isso que elas falam 7, mas eu acredito que seja 4, 5, com pouco. Porque elas têm uma aplicação perfeita. Elas fazem assim, elas têm uma preparação do fio natural, uma aplicação. E aí, então, vocês param e pensam. Então, a aplicação perfeita vai influenciar totalmente na minha manutenção. Se a cliente volta com poucas extensões, né? Ou com cílios bagunçado, ou com cílio... Enfim, uma boa aplicação vai influenciar na sua manutenção. Vai influenciar na duração dos cílios. Então, eu sei que quando a minha cliente chega com 20 dias, certinha, ela cuidou em casa, eu apliquei certinho nela, ela chega com cílios 60%. Então, para mim, tá tudo ok. Aí eu já fico aliviada. Ah, não, então eu fiz uma boa aplicação, tá tudo ok. Então, são tudo isso que a gente tem que olhar.
E assim, as manutenções, como tá falando de número de manutenções, eu aqui aplico uma, Ingrid, tá? Uhum. Eu aplico uma manutenção, porque assim, tem lugares, tá? Em palestras que a gente vai, muitas masters, assim, falam que pode ir até 3 manutenções, tá? Só que pelo tudo que eu já passei, eu tenho 10 anos de experiência, eu atendi mais de 10 mil mulheres. Eu atendo 3 a 4 por dia. Então, assim, eu já fiz de tudo nessa vida. Assim, sabe, desde quando começou a extensão de cílios, eu não tinha essa coisa de manutenção, eu fazia manutenções eternas. Fiquei 6 meses assim, só manutenção. Eu falei, gente, tem uma coisa errada, os clientes reclamando de duração, e eu não entendia. Aí eu troquei. Aí depois eu fiquei mais uns 6 meses, um ano, alguma coisa assim, fazendo só 3 manutenções. Aí eu falei, mas não tá legal ainda. E aí, naquela época, eu não tinha tantos cursos como hoje, eu não era muito informada. Eu não era uma pessoa muito informada, isso tem 4, 5 anos, sei lá. E aí eu falei, não, acho que eu vou fazer uma manutenção só. Chegou o período que eu também já tive uma época, muitos anos, que eu não fiz nenhuma. Tudo eu tirava, tudo botava outro. Então, de tudo que eu vi, hoje tem assim, uma segurança muito total, assim, de falar que uma manutenção é o suficiente. Porque quando chega muito, 2, 3, até a segunda manutenção, a cliente, ou até assim, uma ou outra cliente, eu avalio e falo, caramba, a aplicação tá perfeita, não tá bacana, tá limpo os seus fios, você cuidou em casa, estão muito limpinhos, você não usou maquiagem, tá tudo muito certo, então eu vou fazer a segunda manutenção. Só que eu vejo quando a pessoa retorna, já tá todo estrupiado, não tem durabilidade, não tem durabilidade. Então, assim, aí acaba eu querendo que a pessoa fique bem, fale bem do serviço, fique bonito. Aí, por isso, eu decidi fazer uma única manutenção. Mas se eu pudesse, assim, fazer nenhuma, eu faria. Mas é por Pois. questões financeiras, tá, Ingrid? A gente tá vivendo Aham. mais agora. Então, as clientes ligam, tem pacote? Tipo, fazer várias manutenções. Pode fazer essa manutenção? Eu falo, não, mas é comum isso, é natural isso, elas perguntarem. Porque a manutenção é mais barata mesmo, né? E Uhum. assim, só que se você parar pra pensar, ô Ingrid, se a gente colocar o valor muito abaixo, existe um valor que a gente considera assim no meio, que é um valor bacana de se cobrar por todo o material e mais pelo tempo que a gente gasta ali. Sim. Entre o material e o tempo, é mais o nosso tempo de trabalho e o todo do que o próprio material, né? Todo mundo aqui gosta de Sobel, compra Sobel com qualidade, eu só uso Sobel, vou mostrar aqui. E assim, não é um material, nossa, que material caro, sabe? Assim, meu Deus. Não é. É mais o seu tempo ali. Então você vai lá e coloca mais ou menos de 70% a 80% do valor da aplicação. Cara, minha aplicação de cílios é R$ 100. Sua manutenção de 15 dias é R$ 70. Se for uma manutenção de 21 dias, coloca 85, sei lá, 80, R$ 85. Isso vai ser porque senão você vai perder muito dinheiro. Porque você vai perder seu tempo ali, né? Porque a manutenção, como você, não é tão rápida. Você precisa fazer o quê? Como se faz a manutenção? Você precisa, na manutenção, vai ter aqueles fios, né? Que estão, como eu falei antes, o ciclo de vida, cada um, o fio natural tem fase diferente. Um tá na nagem, um tá catagem, um tá telógeno, na nagem, na catagem, na telógeno, tudo assim, disperso. Então, eu vou aplicar 21 dias, vai ter uns que vão ter crescido só 1 milímetro, tem fios que estão crescidos em 1,5 milímetro, alguns até 3 milímetros, para depois, na outra semana, cair. Só que ela culminou de ser no dia da sua manutenção, ele está 3 milímetros afastado da pele. Então, eu preciso pegar a minha pinça, remover esse fio que foi afastado para reaplicar um novo, né? Então, assim, eu falei de outros assuntos já, mas estou aqui. Então, eu preciso isso aí. Eu tava falando o que mesmo? Tá. E aí eu preciso disso aí para fazer a manutenção. Então, se eu ficar fazendo várias manutenções, fica muito desalinhado. Você tem muito trabalho, está falando de valor, Sim. desculpa, tá? Desculpa, Aham. gente, valor. Então, fica muito trabalhoso. A gente perde muito tempo fazendo essa retirada, né? Essa remoção mecânica. A remoção mecânica quando você, com a pinça, né? Sempre com 2 pinças, você vai fixar o fio natural, enquanto a pinça oposta, né? A outra pinça vai remover aquele fio de extensão.
Então, é um trabalho que você tem de remover alguns fios, claro que não é todos, mas é um trabalho. E reaplicar outros. Então, uma manutenção não é menos de 2 horas para fazer um volume russo, tá? Não é menos, não é. Ah, Carol, mas eu faço clássico. Se você faz um clássico em 1 hora e meia, não é menos de 1 hora a manutenção. Então, não isso se você quiser fazer um trabalho bonito, tá? Todo cheio, né? Um Tudo trabalho todo de preenchimento, de preenchido. remoção de todos os fios afastados da pele, né? Então, assim, a gente tem esse ciclo, então a gente tem esse afastamento. E outra coisa, quando você tem esse afastamento, não é todos os fios de extensão que estão todos afastados por igual. Tem uns, igual eu falei, 1 milímetro, outro só cresce 1,5, outro 2, outro 3. Qual fio que eu vou remover na remoção mecânica? Só os que estão crescidos acima de 2 milímetros. Aquele que cresceu só meio milímetro, 1 milímetro, é muito próximo à pele. Você vai te dar um trabalho para ficar tirando. Você tem um risco de danificar o fio natural, porque está muito próximo à pálpebra, né? A pele da sua cliente. Não é para remover essas extensões. Deixa ele lá. Aquele que cresceu 2, 3 milímetros nas 3 semanas, no dia da manutenção, é aquele fio que você tem que remover. Então, esse trabalho todo é tempo. Então, a gente tem que colocar um valor de 70% a 85% do valor da aplicação, tá? Boa. Vou pegar aqui umas perguntinhas e uns comentários que surgiram. Até quando você falou que se desse, você nem botava extensão, ou melhor, nem botava manutenção, era sempre colocação. Aí a Carol Aguiar perguntou: posso não trabalhar com manutenções, sempre fazer aplicação? Maravilhosa! Cadê você? Isso mesmo, você tem que fazer isso. Por quê? Olha só. Quando você tem manutenção, querendo ou não, tem aqueles fios perfeitinhos, mas tem aqueles fios que estão amassadinhos. Ela dorme de lado, dorme de bruxa, ela esfrega o olho. Ela acorda para lavar o olho, gente. Ela tem que fazer isso aqui, ó, tá? Ninguém vai acordar e ir embora. Então você tem, ela lava, ela aperta o olho nos 21 dias, 3 semanas, tem fios amassados. Mesmo não estando afastados, eles estão amassados, porque ela dormiu, sei lá como. Então eu preciso remover. Então, assim, você fazer você tirando tudo com remoção química, cadê o removedor? Eu uso esse removedor aqui, ó, da Sobelli, tá? Esse removedor da Sobelli que eu uso é um removedor em pasta. Você aplica com microbrush e aí você pode fazer um olho, depois o outro, sem quem está começando. E quem está com muita agilidade pode fazer os 2 olhos, tá? Que não escorre. E aí você remove aquelas extensões e faz um novinho, sempre melhor do que uma manutenção, gente. Porque o que acontece? Quando você faz a remoção mecânica para fazer a manutenção, tá? Eu tenho que tirar os que estão afastadinhos, tirar os que estão amassadinhos, que a cliente dormiu, ela esfregou o olho. Eu, querendo ou não, eu posso, por alguma negligência, e amassar um pouquinho aquele fio. Então, eu tenho risco, se eu fizer mais de uma, 2, uma manutenção até que vai, tá? Agora, assim, 3, 4, você pode acabar danificando o fio natural nessa mecânica, nessa remoção mecânica. Então, quando você usa o removedor, tá? Químico, a remoção química, você tira toda a cola, aquela cola antiga de 20 dias, de 20, 30 dias, de 40 dias, quem fizer várias manutenções. Você tira, você limpa. Então, você tem um risco zero de dano ao fio natural. Então, assim, por isso que eu falo que até uma manutenção, na verdade, até se a sua aplicação for muito perfeita, até 2, se o seu cliente tiver muito cuidado, até que vai. Mas passando disso, muitos palestrantes falam, 3, 4, tá tudo certo. Mas assim, quando você vai ver ali no dia a dia, a própria cliente fala, não durou muito, então aquilo para mim já não é bom. Agora eu falo para você, Ingrid, quando se passa de 2, 3 manutenções, ou aquelas eternas, né? Que tem as pessoas que fazem as manutenções eternas, tá tudo bem. Se tem cliente, se tem as clientes gostando, tá ok, tá? Então, assim, mas as minhas clientes aqui, por exemplo, eu acho que elas são muito exigentes. Então, depende de onde você tá, depende do tipo de cliente, depende de várias coisas, depende do bairro onde você tá. Porque às vezes eu acho que a manutenção é muito bom. Eu falo com minhas alunas aqui que é muito bom para fidelizar. Tá, assim, no sentido de porque é mais barato, a cliente quer fazer 3 manutenções, tá tudo ok. Quero fazer 3 manutenções no pacote. Para fidelizar a cliente é bom. Só que assim, tem o lado de, a terceira manutenção ela vai começar a reclamar, a duração não é como a primeira aplicação.
Agora, né? Então, só voltando aqui sobre a remoção, o que eu falo que quando se passa de uma manutenção, né? Passou de uma para mim, eu tenho um risco de estar danificando o fio, porque eu estou fazendo isso aqui. Alguns fios naturais já aconteceu comigo. Ficar um pouquinho tortinho, porque eu tenho que remover. E aí pode acontecer 2, 3 manutenções, danificar. E quando se usa a remoção química para remover todos os cílios, gente, a remoção mecânica não é para aplicar em um fiozinho só, tá? E a remoção química não é, porque pode sujar os laterais e não vai resolver nada. É para tirar toda a extensão. E aí, quando eu removo toda a extensão, eu faço uma limpeza de tudo, tiro tudo, tá? E aí eu não tenho dano nenhum de mecânico ali que pode acontecer, né? Ao longo das manutenções, se você fizer. Então, a remoção mecânica, as russas fazem muito, tiram tudo e querem sempre os cílios novinhos. Elas falam que elas valorizam muito mais do que a gente aqui. Elas valorizam isso. Então, aqui Pois é, até porque elas, pelo que você está falando, né? Já que elas têm todo esse cuidado na hora de fazer, elas costumam ser muito rápidas, assim, para fazer ou não? Elas até demoram Não, mais. não. Elas, na Rússia, elas valorizam, tá? Um tempo de procedimento longo. Você está tendo muito cuidado. Entendi. Então, ela tá fazendo, ela tá isolando muito bem, ela tá acoplando, fazendo. Quem faz volume russo aqui, ela faz o wrapping, então elas demoram ali. Isso para elas é algo bom, positivo. Vai sair novinho, perfeito. A média de aplicação de um volume russo é 2 horas e meia a 3 horas. E é normal, e é comum, e isso é muito bom. Uma aplicação perfeita, né? E aí, quanto mais perfeita a sua aplicação, o seu cílio do seu cliente vai durar mais. Ela vai voltar com a aplicação dos cílios, só saindo aqueles fios que estão por conta do ciclo de vida. Não vão sair porque você colocou uma cola e corou antes do tempo, ou porque a sua sala, a umidade e a temperatura aumentaram e a cura ou o adesivo antes de chegar no fio, enfim, vários outros fatores. Então, isso aí é uma coisa muito boa, assim, a gente ter essa ciência. Então, um conselho, assim, que eu dou é realmente vocês focarem em uma única manutenção. Porque se vocês começarem a botar muitas também, acaba acostumando, assim, meio que mal ao cliente. Você quer mudar, é difícil, é muito difícil, Imagino. tá? Quer até falar como é que você faz em relação a cliente, no sentido, assim, não sei se na sua região todo mundo trabalha assim, ou sempre tem, né? Às vezes as outras pessoas fazem diferente, e aí como é que você contorna para cliente isso? Eu falo o seguinte, não, mas eu, Carol, aqui na esquina, não sei aonde, lá são 3 vezes que eu vou. Eu falo, olha só, eu vou fazer uma, eu vou tirar foto, a gente vai fazer a segunda manutenção. Aí você vai avaliar se eu tô certa, porque você vai ver que não é a mesma duração. Os seus cílios, então, quando eu tiro foto, tudo meu, gente, eu adoro essa coisa de foto. Quando eu removo os cílios com o removedor, me empresta o celular aqui. Eu pego o celular da cliente, as minhas clientes, cheio de foto delas no celular. Falei, cadê? Me traz aqui. Eu adoro isso. Aqui a gente é muito assim de foto. Quando eu removo, eu tiro fotos naturais. Aqui, ó. Aí elas, nossa, tá perfeito nos cílios naturais, porque você consegue avaliar. A sua cliente também, ela consegue avaliar e ficar mais segura de que os cílios naturais dela são perfeitos, intactos, quando você faz a remoção química. Então, quando elas vão retornando na manutenção, na segunda eu falo, ó, até 2 eu vou te dar pra você. Aí eu tiro foto, aí ela vê, nossa, não tá tão. Tá tudo meio esdroncho. Assim, não tá tão perfeito como a primeira. Tá desalinhado. Não tá aquele alinhamentozinho que ela vê na primeira foto. Primeira aplicação, ela fecha o olhinho e tira por trás, né? Então fica aquele leque, assim. Eu chamo de lua, assim. Fica lindo. Tudo certinho, limpo. Então, assim, não é a mesma coisa. Eu tiro a foto na segunda manutenção. E aí elas realmente, o novinho é o novinho. Então, as minhas clientes, eu eduquei as minhas clientes, assim. As minhas clientes, eu vou te contar, Inês, que minhas clientes, elas chegam e falam assim, olha, eu tenho um computador que a minha ficha de avaliação fica no computador, a data do retorno, e também o mapping, o fio que eu usei, a marca do fio que eu usei, tudo no computador, na ficha de cada uma. E elas chegam aqui, aí eu falo assim, ô, dona Maria, o seu assino, a primeira aplicação, eu tenho que remover? Não, pô, cara, pode remover. A outra vez foi manutenção. Gente, eu vou lá no computador. Porque aí eu vou lá no computador, realmente, elas querem que eu removo.
Entendeu? é muito interessante, porque elas falam, não, Carol, a mês passado foi manutenção, agora pode tirar. Elas gostam, entendeu? Porque elas gostam de cílios novinho, alinhado, elas gostam de cílios bonito e elas gostam de uns cílios que dure mais. E os cílios de primeira vez, os cílios novinho, é um cílios que dura mais. Aí eu pergunto só pra você uma coisa, eu vou falar pra vocês. Mas, Carol, por que que na manutenção não dura tanto quanto a primeira aplicação? Um dos motivos, existem vários, mas o motivo, acho que talvez principal, eu tenho dois motivos que vocês vão parar e pensar. Quando você faz a manutenção, você remove, né? Os fios de Aham. extensão. Só que quando você remove aquele fio de extensão, o fio natural ele fica sujinho, tipo um resíduo de cola velha. Aquela colinha, fica uma capa de cola, né? A capa do cianoquilato fica em volta do fio natural. E você tira e fica meio. Não dá. E quando você vai acolar o fio novo, né? De extensão naquele fio, o cianoquilato ele gosta de superfície lisa, limpa, seca. E não tá tão limpinho ali, tá com cola antiga. Então a durabilidade não é a mesma, tá? Da manutenção. Esse é um motivo. O segundo motivo, que agora eu vou falar disso aqui, da Aham. Sobel, que eu amo, 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 ame. O segundo motivo que não dure tanto a manutenção quanto a primeira aplicação, porque a cliente retorna para você com as extensões. Só que a cliente, ela limpou todos os dias, porque ela é uma cliente muito cuidadosa. Só que ela não limpa quanto a gente aqui, com a luz, com com pincel descartável que vai aqui entre os fiozinhos dela. Então, assim, a limpeza da cliente em casa é diferente da nossa limpeza, mesmo que ela limpe, tá? Carol, Tá. Travou um pouquinho aqui, mas tá bom. travou aí, minha Então, querida? tá me ouvindo, Ingrid? Sim. Agora tô ouvindo. Foi. Tô Tá. ouvindo. A segunda, o segundo motivo que não dura tanto várias manutenções é porque a cliente chega com as extensões, né, de 20 dias. Ela tem ali muita oleosidade, tem células mortas, tem as impurezas ali do dia a dia. A maquiagem dela, ela usou um delineador, ela usou uma sombra semana retrasada, que ficou os resíduos. Você higieniza ali e não é como uma higienização sem cílios, sem extensão de cílios nenhuma. É diferente. A higienização sem cílios nenhum, só com os fios naturais, é muito melhor. É muito mais limpo, é muito mais profundo uma limpeza sem extensão do que uma limpeza com extensão, né? Então, Hum. tá aí vários motivos que eu apresentei para vocês matutar aí, matuta na cabeça do Verdade. povo, para fazer uma única manutenção, até para a saúde natural do fio da sua cliente. A gente acabou de ver, né? Ó, vou puxar algumas perguntinhas aqui que foram fazendo ao longo da live lá no box. A Cacau mandou. Como saber qual fio ainda dá para permanecer e qual retirar? Ah, sim. Essa pergunta é ótima. É, igual eu falei anteriormente, assim, mas é assim, para visualizar, talvez é muito na prática, tá? Quando você tem um fio, o ciclo de vida, claro, tem uns que crescem muito, porque na fase anágena cresce muito acelerado, igual criança. Rum, Uhum. rapidinho cresce. A fase catágena, ele cresce muito pouco, mas ele tá ali esperando para a fase catágena, então não cresce tão acelerado. Então, aqueles fios que retornaram na manutenção, que cresceram acima de 2 milímetros, muito longe, 2 milímetros, até 3, você tem que remover. Agora, aqueles fios que cresceram minimamente, 1 milímetro, meio milímetro, não é para remover. Ele vai ficar um pouco desalinhado do outro, porque se você for remover todos os fios que cresceram meio milímetro, você vai tirar tudo. Porque tudo, Verdade. quase tudo cresceu, né? Claro, gente, que tem fios de extensão que se você colocar hoje na cliente, vai estar na fase telógena. Ele não vai crescer. A fase telógena é uma fase que vem antes do fio cair. É uma fase de repouso. Ele vai repousar. Então, você colocou naquele fio, ele vai repousar 20 dias, porque essa fase dura de 6 a 8 semanas. Gente, é muito tempo. Então, ele vai ficar aquele muito tempo, a pessoa vai retornar à manutenção, ele vai estar com sua extensão perfeita,
A meio milímetro da raiz, porque você é um profissional exemplar que colou a meio milímetro da raiz, ótima. Só que vai. Aí, na outra semana, outro dia, sei lá quando, ele pode cair. Mas e aqueles fios que você colou na nágina, catágeno, que você não sabe onde, ninguém sabe de qual que é. Ele volta na manutenção, um com meio milímetro, outro com 1 milímetro, outro com. Você não sabe. Então, eu removo os que estão muito afastados, de 2 para mais. Aqueles que só tem 1 milímetro de afastamento, nem é para remover. Então, vamos lá. Quando o fio tá meio milímetro da pele, até 1 milímetro da pele, eu não vou remover. Eu posso até danificar, tá, gente? Se eu ficar tentando remover aquele muito próximo, eu posso quebrar, posso machucar cliente, porque tá muito próximo. Então, esqueça esses fios. É os que estão acima de 2, tá? Uhum. Longe da pele. Ó, anotaram, né, gente? Não vai esquecer. Até agora, vocês têm que aproveitar que tem a régua para cílio da Sobel. Então, se bater uma dúvida, já pega a reguinha, já aproveita. Aqui, ó, tem mais outra perguntinha. Quanto tempo você deixa descansar o fio ou remove e já aplica? Eu não entendi muito a pergunta. Eu Quanto acho que é tempo que eu deixo... Você fala remoção química? Não, eu acho que é remover Ah, mas aí não sei se é na mesma hora do procedimento ou se é uns dias, né? Que ela quis dizer. Eu não entendi a pergunta, assim, muito, o que ela quis dizer. É Uma Estúdio pergunta. Débora, se estiver aí, explica aqui pra gente se esse tempo é no próprio atendimento que você tá perguntando ou se é em dias. Tá bom? Pode falar, Carol. Então, meninas, se vocês querem uns cílios bonitos, todo, sabe aquele mapping fidedigno, gatinho real, certinho, sem desalinhamento, faça uma única manutenção. Fazer muitas vai ficar desalinhado. Então, aquela área que você colocou 12, por exemplo, 12 milímetros, aí tá 12, virou um 12,5, porque afastou da base, aí você colocou um 12 aqui, aí 12 mais 12,5, então fica desalinhada essa área. Então, o mapping fica desalinhado se você fizer mais de uma manutenção. Não dura tanto também. Então, para você ter durabilidade também, você precisa fazer uma única manutenção, tá? E como eu falei, até para a saúde do fio natural. Ficar removendo com a remoção mecânica todas as vezes, 2, 3 manutenções, vai agredir o fio natural, tá? Ó, Agora, não entendi a respondeu. pergunta. Ela respondeu que é a química. Se remove e já coloca de novo ou deixa descansando um tempo? Ah, isso é maravilhoso. Eu já fiz cursos falando, né? Quando você faz uma remoção química, só depois de 24 horas que pode estar fazendo uma nova aplicação. E isso não é real, tá? Porque eu tenho muitas, a vida inteira eu atendo aqui mais de 25 mulheres por dia. Todas as meninas da minha equipe fazem isso, e não tem problema, desde que você faça uma boa higienização. Então, fez a remoção química, tá? Eu vou esperar com a pasta nos 2 olhos, eu faço 2 olhos juntos e eu espero 5 minutos. Não passo disso. Eu coloco um palitinho de picolé, ou sei lá, de médico, até a pinça mesmo, eu coloco embaixo. Com microbrush eu vou soltando os fios de extensão. Depois eu tiro com as pinças. Ai, caiu a luz! Calma aí. Acabou a luz. Meu Deus do céu, adoro ao vivo. Ai, como assim, meu Deus? Aí eu removo aqui. Voltou. Pode falar. Eu removo as extensões. Tadinha! Não faltou não, né? Voltou. Na internet vai entrar. Vamos ver se entra no meu Wi-Fi. Mas tá bom aqui pra mim. A internet foi. A internet tá aqui. Então, Débora, eu tô falando com a Débora sobre remoção química, tá, Débora? Aí eu tiro as extensões, aí eu tenho que remover aquela pasta por completo. O que as pessoas pecam muito é ficar usando lencinho. Não é isso, tá? Não é. Gente, eu uso qualquer removedor da Sobel em pasta. Para mim, eu não tenho essa marca preferida. Não tenho. Eu não tenho ainda. Pode ser que um dia eu vou pesquisar sobre isso. Mas até então, eu pego na Sobel lá qual tem gel. Passa, já usei o rosinha, já usei esse meio cor de terra, né? Não sei. Mas o importante é você remover o removedor todo com cotonete, tá? Eu tiro todo o removedor com cotonete. Esquece lencinho, pelo amor de Deus.
E aí, porque vai abrir o olho da cliente, não remove tudo, não absorve toda a pasta. E eu vou higienizar, tá? Depois higienizar com sabão, né? Com sabão, depois com água, várias vezes. Eu não higienizo, uma vez eu mando a cliente abrir o olho, tá? 3, 4 vezes higienizando ali, porque o produto é forte. E aí depois. E aí depois eu vou aplicar toda manutenção que eu faço. Eu preciso aplicar o Prime, tá? E o Prime que eu mais gosto é esse. Por quê, Carol? Mas por que que é esse? Porque esse, na composição, ele tem álcool, porém ele tem mais água. Ele tem 80% de água. Então ele não vai ressecar o fio natural da minha cliente, tá? E eu coloco ele para tirar a oleosidade, mas é mais por conta da água, mais composição da água, ele vai limpar, ele limpa, tá? Ele limpa muito o fio natural da minha cliente. Então, sabe aqueles resíduozinhos que podem ficar do removedor? Pois é, ele vai tirar. Então, ele vai preparar o fio natural da minha cliente para receber as extensões no mesmo dia. Eu não preciso esperar 24 horas para fazer uma nova aplicação. Então, só respondendo a Débora, remover as extensões com remoção química, use, prepare os cílios e aplique depois o Prime e então coloque as novas extensões de cílios na sua cliente. Muito legal, Carol. Eu puxei essa pergunta porque, como você já puxou o Prime, ela pergunta justamente isso: se você usa em todas e qual a importância dele. A importância você Eu até já não falou. uso em todas as clientes, tá, Ingrid? O Prime eu só uso em algumas situações, tá? A primeira é quando eu faço uma remoção química para fazer uma nova aplicação. A segunda, se minha cliente de aplicação comum, né? Aplicação de primeira vez, por exemplo, for um cliente que esteja com muita maquiagem, eu faço aquela higienização toda com sabão, com preparo de shampoo de cílios, né? Mas aí eu tenho uma preocupação da linha d'água dela estar com um pouco de maquiagem, aí eu pego esse primer, que tem mais esse composto mais de água, e faço a remoção, tiro os resíduos finais, tiro a maquiagem. Eu uso muito nesses casos. Ou quando a minha cliente tem os cílios muito oleosos, pele muito oleosa, ou também quando a cliente ela reclama, ai, Carol, não durou tanto quanto a outra vez. Gente, por quê? Eu acoplei, como que tá meu procedimento? Como tá o cuidado dela? Como eu avalio tudo, as minhas condições. Então, peraí, eu vou usar o primer nessas clientes, entendeu? Para fixar mais. Qual é a função do primer, Carol? Tirar a oleosidade, né? Remover a oleosidade, remover os resíduos, as impurezas, preparar melhor o fio natural para receber as extensões, mas não é todos os clientes, é só nessas que eu falei, tá? Nessas situações que eu falei. A Carol até perguntou, né? Aqui, Carol Morozes, que quando você faz a remoção química, é feita higienização novamente e passa primer? Repete de novo, Ingrid, desculpa. Não, eu repito, ó. Quando você faz a remoção química, é feita higienização novamente e passa o prime depois? Isso, removi, tirei os fios de extensão, joguei fora no papel descartável. Aí eu passo primeiro o shampoo, o pump, né? Sabe aquele pumpzinho que a Sobel vende? Você Sim. passa o pump, eu uso sempre o pincel descartável. Eu uso aí 2, 3 higienizações. Eu faço várias vezes, tá? Eu não higienizo, abre o olho. Não. Higienizo 2, 3 vezes, seco bastante. Aí eu aplico o pad, que eu uso muito pad, ventilo, né? Seco ali, passo, boto o pad, aí eu vou com o primer, faço o último preparo, tá? Que eu uso primer nos fios naturais. Assim, ele mesmo evapora, não precisa ventilar, não precisa botar ventilador nem nada. Ele mesmo evapora, tudo certo, e aí eu vou fazer uma nova aplicação. O primer que ela tá é da Nation, não é, Carol? Isso é seu? Isso, eu adoro a Neisha. Inclusive, eu sou bem enjoada de verdade. Tipo, real e oficial. E eu amo, assim, até a pinça da Neisha de volume. Eu compro todas as pinças, assim, do mercado. Saiu uma pinça, tô comprando porque eu gosto de testar muito. Tem várias marcas que eu gosto. A pinça da Neisha de volume é muito boa, assim, demais, assim. E eu amo isso aqui da Neisha, tá? Demais. Então já tá avisado aí, gente, que perguntou. Agora temos outra. A tal da maquiagem na cliente.
Carol, e quando a cliente vende maquiagem, mesmo limpando, fica resíduo? Com certeza. Com certeza. O que acontece é que muitos estúdios, eu até entendo, eu bato palma para esses estúdios, que quando a cliente chega, fala, olha, não tem como te atender, eu falo, meu Deus do céu, não tem como fazer isso. Eu atendo, assim, né? Tá cheio de maquiagem, tá com rímel, tá não sei o que, como que eu vou aplicar, vou higienizar? Eu não. Eu tenho meus produtos aqui para tirar a maquiagem da minha cliente, elas têm um lugarzinho lá, só para tirar a maquiagem delas, aí elas vêm, mas tem os resíduos, né? Fica na linha d'água, tem aquelas clientes que usam delineador, que fica meio craquelado, aí cai na Fica. raiz. Aquelas clientes que usam lápis, aperta o olho, né? Vai fechar o olho, claro. E aí fica aqui na borda um pouco do restante do lápis. Você higieniza com pumpzinho, água, várias vezes, e ainda tem os resíduos. Por isso que eu falo tanto do primer. Teve cliente que usou 5 microbrush só para tirar os resíduos na linha d'água, gente. Então, por isso que eu acho que o primer é tão importante nesse tipo de cliente, né? Que vem com maquiagem. E assim, fora isso, sim, você consegue fazer uma boa higienização quando a cliente vem de maquiagem, sim. Eu recebo muitas. E é só você fazer um bom preparo, tá? Nem que para isso você se higienize 2, 3 vezes. Nem que seja isso. Pois é, não tem jeito, né? Tem hora que complicado. Tenta, porque ou tem que fazer o que você falou desses estúdios que realmente negam, ou tem que encarar, não tem jeito. A gente encara, assim, a gente demora um pouquinho mais, né? De ficar ali com a cliente, lá, ai, Carol, eu tive que botar maquiagem, sombra, não sei o quê. Não, tudo bem, a gente vai tirar. E eu tenho vários produtos para tirar, mas finalização tem que ser com pumpzinho, com shampoo que eu uso específico, aí primer. Tem que ter, eu acho, assim. E é muito bom para retenção mesmo, né? Porque o primer foi criado para isso, né? Para tirar resíduos, oleosidade, aumentar a retenção da sua cliente. Por conta disso, você tira tudo, né? Todos os resíduos ali, prepara o fio. Então vamos lá, que tem um monte de pergunta aqui ainda. E elas foram até para outros assuntos, tá? Vou puxando alguns aí. Por exemplo, a lash designer Graziele Santos botou: o que é ideal para colocar no Nano Mister? Água destilada ou água filtrada? Eu não gasto muito, assim, assim, destilada não. Eu faço água filtrada mesmo, mas eu não uso, né, o Nanomister. Não acho que precise, porque minha umidade aqui é 50, assim, por cento na minha sala. Quando você tem uma umidade abaixo de 40, aí sim você usa o Nanomister. Aí você coloca água filtrada, tá? Não precisa se preocupar. Não vai alterar muito, não. Ai, deixa eu conseguir tirar essa pergunta, que ela não quer sair agora. Deixa eu tirar o comentário que eu consigo. Grazi, sua linda! Tem mais uma aqui. Hum, Essa aqui a gente até comentou, você comentou no início. Tenho clientes que sempre fazem manutenção e não tenho problema com estética. Faz algum mal aos fios, aos naturais? Isso. Quando você pensa e não faz mal na estética, quando você tira foto, você tem que fazer Se sua cliente, igual eu falei no início, se sua cliente, não me importo, pode fazer manutenções eternas, sua cliente gosta, e tá tudo bem, tá? Mas quando você tem um grau de exigência da própria cliente, com perfeição, não tem jeito. Quando você quer alinhamento, mais de uma manutenção, isso não tem como não perder o alinhamento, tá? Assim, de um topo de cílios bem alinhadinho. Com manutenções, você vai perdendo. Mas se sua cliente não se importa com isso, Carol, minha cliente gosta de uns fiozinhos desalinhados, e ela adora, então tá tudo bem em relação à beleza, tá? Agora tá falando em relação ao mal ao fio natural. O que acontece o mal ao fio natural é o seguinte, de você não ficar... Toda manutenção, ela faz eternas manutenções. Toda vez que ela vier de 20 em 20 dias, você vai ficar fazendo um atrito no fio dela. Você está desgastando. Quando você solta aquele fio de extensão, ele está agarrado com o cianoacrilato ali. Você Verdade. desgasta e acaba, aquela capa do fio natural, ela pode se perdendo, né? E aí pode acontecer um dano a longo prazo no fio natural dela. Então, ó, Fica respondido. afina o fio natural dela a longo prazo.
Então, você tira a foto, igual a gente faz aqui, do fio natural do seu cliente. Porque as clientes perguntam, como é que tá meu... Elas fecham o olho, Índia, são assim, tá? Ah, Hoje manutenção, hoje aplicação nova. Como que tá meu fio? Tá tudo bem aí, Carol? Aí eu, olha, me dá seu celular aqui, meu amor. Tira a foto do celular dela. Ó, você tem já aí mostra. um álbum com todos. Nossa, tá ótimo, tá vendo? Tá ótimo. Porque é uma segurança que eu passo para minha cliente, tá? Sim. Para mim também. Eu preciso, né? E se você fizer, ou amiga que perguntou, não vi o nome dela, que perguntou sobre os danos, se Foi você fizer, a Lê né? Costa. Ler, Lê. se você fizer, enfim, eu falei de um fator que pode afetar o dano ao fio, né? Mas você, se você nunca fizer, né, pelo menos a cada, sei lá, 2 meses, uma remoção química, como que você lê, vai saber como que está o fio natural dela? Eu preciso avaliar esse fio natural. Eu preciso fazer a remoção química para eu entender como que está o fio dela. Eu preciso avaliar, né? E aí é um dos motivos que eu falo para não passar nem de 2 manutenções, então, de repente. Uma, A 2 manutenções, Andresa, porque senão você não sabe como é que tá o fio delas, né? verdade. A Andresa aqui perguntou qual a sua opinião para quem ainda vai iniciar, mas está com um pouco de medo. Oi, quem tá com medo? Como? A Andresa falou qual é a sua opinião, ou acho que ela quer mais um conselho para quem Aham. vai iniciar na área, mas está com um pouco de medo. Está começando, é Olha, iniciante. Vai começando. amiga, eu tenho medo. Ô, Ingrid, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho 10 anos que eu mexo com os cílios. Antes da Sobeli surgir, assim, surgiu a Sobeli, eu corri atrás da Sobeli e fiquei com a Sobeli. E assim, eu tenho medo até hoje, tanta coisa. Eu tenho medo de fazer live com vocês. Eu tenho medo de, juro. Aí eu tenho medo da minha cliente não gostar do meu trabalho. Eu tenho medo de tanta coisa, mas eu tenho que ir com medo mesmo. Você tem que ir, porque senão o medo também pode paralisar. Então eu não deixo, não. Eu falo, eu Verdade. vou assim mesmo, eu tô com medo. Olha, eu adoro fazer vídeos, falar do meu. Eu comecei esse ano a falar com os profissionais no meu Instagram, porque eu não era muito disso, sabe? Eu não gosto muito de me expor. E agora, esse ano, eu falei, cara, eu preciso, mas eu tenho medo aqui. E você tem que ir, amiga. Então, você vai fazer os cílios da sua cliente, das suas modelos, não sei qual nível que você tá. Se tá começando com as modelos, se tá com as clientes já. Você tem que ir, você tem que estudar. E faça, mesmo com medo, peço desculpa mesmo. Ai, ficou torto? Ah, desculpa, eu vou resolver depois. E é assim que vai. Porque quando eu comecei, não tinha nem cursos na época. Eu fui errando, fui fazendo. E as coisas vão acontecendo. Você tem que ir. Não deixa no medo de paralisar, não. Porque eu também, eu já tive meu início, vocês também. Quem não tinha problema com isolamento? Quem não teve problema com retenção, assim? Minhas clientes voltavam, eu já chorei. Meu Deus, eu sou a pior pessoa, porque tá todo mundo reclamando. Já teve esse momento na minha vida, né? E eu ligando para minhas amigas, várias, eu não esqueço dessas minhas amigas nunca na minha vida. O que eu faço? Carol, você viu isso? Você viu? Analise isso, isso, isso. Então, é uma série de coisas que a gente vai aprendendo mesmo. Hoje, depois de igual eu falo assim, eu sou muito. Toda vez eu fico até chata, porque eu falo, gente, não adianta só prática, não adianta também ser só teoria, é um conjunto. Porque a Verdade. teoria me ajudou muito. O que eu tô falando para vocês aqui me ajudou muito. É teoria, né? A gente tá falando de prática, mas também só teoria também é muito bonito para papagaio. Ah, aprendi aqui, papagaio. E o fazer? Fazer também é diferente. Então você tem que Verdade. associar os dois juntos, sempre, sempre, sempre. Eu fiz um curso agora com umas russas, com a Irina, e aí eu falei, gente, como que elas estão fazendo isso? Aí, se a teoria entrar aqui e sair por aqui, eu vou ficar igual um papagaio repetindo. Eu preciso pegar o que ela falou, eu preciso aplicar, eu vou errar, a cliente não vai gostar. Já aconteceu comigo. Peguei a curvatura L e minha cliente, que horror! Amiga, tô treinando, é assim mesmo. Entendeu? Entendi. Eu tô achando legal que as meninas todas, você falou da retenção, aí todo mundo, ó, já chorei muito com retenção. Chorar com retenção, quem nunca? Essa Nossa, já questão chorei de muito. retenção é desafiador. Já usei shampoo Johnson muito. Eu chorei, minha amiga, uma Marete Design lá de Pato de Minas. Não, mas Carol, mas você tá com problema de retenção, é porque você trocou o shampoo, não é o roxo, é o amarelo. Meu Deus. Então a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai. Mas hoje em dia tá muito mais fácil de você aprender do que na minha época. Porque hoje em dia tem um falando aqui, tem outro te ajudando ali. Na minha época não tinha ninguém, Verdade. porque não tinha curso. Então eu chorava mais. Ó, a Estúdio Gardini
perguntou se você tem dica de como manusear a aplicação nos cantinhos dos olhos. Isso, os cantos internos são sempre e sempre serão os mais difíceis, tá? Toda profissional, do iniciante à avançada, todas têm que começar pelo canto interno, tá? Toda aplicação, você botou o pad, fez o projeto, fez o desenho, aplique primeiro no canto interno. Então, nos cantinhos, a sua pinça precisa ser reta, tá? Tem que ser reta sempre no canto interno. Você sempre tem que se posicionar adequadamente, nada de levantar o braço, não existe isso, tá? Apoiar sempre a mão na testa da cliente, longe dos olhos dela. Uma outra coisa uma dica é você pegar uma fitinha de micropore ou uma fita 3M, uma fita que seja clara, tá? Bem clarinha. E além do pad, colocar mais uma fita extra no canto interno para facilitar a visualização dos primeiros fiozinhos. Mas a posição da sua pinça, a posição sua como a cliente, a técnica também de você aplicar a fita e começar com o canto interno é muito importante. E por último, aplicar uma fitinha que repuxe um pouquinho o canto interno, repuxe, para você visualizar com muita exatidão toda a base do fio natural, porque eles são enterradinhos, né? Imagina aquelas clientes com olho pequenininho. E aquelas clientes que Nossa, não tem um olho, sabe aquele olho pra dentro? E sei. quando a gente pega umas gordinhas assim, repuxando de olho, aquilo ali a gente tem que repuxar mais ainda, tá? Então são essas diquinhas que fazem diferença na sua aplicação. Eu espero que vocês escutem essas diquinhas que parecem, caramba, mas será que funciona mesmo? Pega tudo isso e aplica, tá? Porque eu já fui uma profissional que já entrou por aqui, depois eu faço isso. Aí quando eu fiz, caramba, não é que funciona mesmo? Não é que fez diferença na minha vida? Olha só. Não, e pior que é verdade o que você falou, né? Porque a gente só ouvir e aprender no caderno é bom, mas se a gente não repassa ou não põe em prática, não vai adiantar de nada. Só vai ficar de enfeite, né? Só para dizer que aprendeu a teoria. Mas não vai funcionar, não, gente. Vamos. Tem que fazer o que a Carol tá falando, hein? Se você, tudo que ela falou aqui, vocês têm que colocar agora em prática. Não adianta só guardar, não. Até porque vai ficar gravada a live. Anota e fala, vou fazer isso amanhã. Esse canto interno, eu tenho que botar uma fitinha extra. Eu tenho que começar pelo canto interno, fazer outro canto interno. Pronto, eu fiz o mais difícil. Agora Posicione, respira. cara, tá dando errado. Como, né? Fez o mais difícil e respira. Deixa eu É... ver. Porque senão não dá certo. Eu acho que aqui das perguntinhas, a maioria que tinha relação aqui a gente conseguiu. Já estamos quase fechando o nosso tempo de live. Já são 6h58. Ai, que bom. Não, tá ótimo, adorei. Obrigada pelo convite. Gente, me segue lá no meu Instagram da Carol Brau. Esse ano que eu dei uma. Assim, eu quis mudar para conversar e ficar mais próximo das profissionais. Eu tenho da minha equipe, da Starlete. Tô ouvindo. Ingrid, vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Um beijo.
Vamos fazer um print, gente. Eu não estava escutando.